meu Deus, eu fiz aquilo. E se Jesus voltar agora, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. É uma luta. Eu digo que parece que tem um anjinho no céu que anota o nome de manhã, o sujeito peca no meio-dia, ele arrisca o nome dele, à tarde ele dorme perdido, aí no meio da noite ele tem um sonho, ele se arrepende, aí o anjo reescreve o nome dele, e de manhã publica outra vez o nome dele, mas ao meio-dia ele peca outra vez, aí ele risca outra vez, e é uma guerra no céu. E não é assim. Não é assim. Nós esquecemos que o filho pródigo saiu de casa, mas não deixou de ser filho. E o pai não diz, aquele miserável, desgraçado, não é mais meu filho. Não, é meu filho, está lá fora. Mas ele é meu filho. Ele só vai se perder se ele não voltar para casa. Mas a minha condição aqui dentro, no meu coração, ele é filho. A gente não passa, às vezes, desse estágio. Igreja é o lugar lugar onde eu nasço de novo e permaneço ali comendo e comendo até Jesus voltar. Essa é a mentalidade de salvo. Precisamos passar para a mentalidade de servo aonde? Eu continuo sendo filho, mas estou preparando para alimentar a outros, para amamentar a outros, porque eu sou chamado para servir. E se não for assim, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Agora, a maior prestação de serviço que alguém pode ter para o reino, não é tocar, cantar, dançar e limpar chão. A maior prestação de serviço que alguém pode ter no reino não é ser diácono, presbítero, evangelista, apóstolo, pastor, mestre. A maior prestação de serviço que um cristão pode prestar para o reino de Deus é gerar filhos e cuidar bem deles. Que esse é o nosso chamado universal. Queridos, até no batismo nós erramos. Se alguém quer se tornar membro da nossa instituição, se alguém quer ser um ceifeiro, por exemplo, para você ser um ceifeiro, você precisa passar pelo batismo. Ué, ele não era antes? No dia que ele aceitou a Jesus e decidiu, essa aqui vai ser a minha família espiritual, ele já não existia, já não era filho da casa, já não era membro da casa? Não, mas nós com a mentalidade romana, pegamos o batismo e nos aproveitamos para fazer do indivíduo membro da nossa denominação, enquanto que o que Jesus deixou é, ide e fazei discípulos batizando-os. Batizando quem? Quem quer ser membro da denominação? Não, batizando os discípulos. Quem deve ser batizado? Os discípulos. Batismo não pode ser a porta de abertura para que alguém se torne parte da denominação. Ele é parte da denominação desde o dia que ele confessa a Jesus e no coração dele ele diz, olha, eu vou congregar aqui, essa aqui é minha família. Não vou nem pedir amém, porque eu acho que eu nem vou ter. Vejo, queridos, que Deus está nos chamando ao discipulado. Não importa se coletivo ou se um a um, mas Deus está nos chamando ao discipulado. Eu disse ontem que a nossa nação tem como símbolo de divindade uma imagem de uma mulher com um filho nos braços, desacompanhada do pai, do marido. Ou seja, uma criança sem paternidade. Mas chegou o tempo de mudar essa história. De estendermos o manto de paternidade uns sobre os outros. Aquele que se tornou filho é preparado e se torna pai. Aquela que se tornou filha é preparada e se torna mãe. E nós vamos estendendo esse manto de paternidade de um a um.
De tal maneira que a igreja seja uma igreja de membros responsáveis, de discípulos responsáveis, onde cada um está disposto a dar de si para cuidar de outros. Essa é a igreja linda, onde a visita ao doente, ao moribundo, ao possesso, não cabe ao pastor, ao líder da denominação, mas cabe no coração daquele que sente o manto de paternidade, o senso de responsabilidade uns para com os outros, e diz: eu vou visitar, eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou cuidar, porque eu amo. Onde o senso de responsabilidade não é do presidente da instituição, do dirigente da instituição, e nem do dirigente da célula, mas é de cada um que percebe ao seu redor a necessidade do seu irmão. É como alguém que vê o irmão passando necessidade e diz assim: pois é, onde já se viu? A igreja não faz nada por ele. É como se fosse a instituição a responsável. Na verdade, quando Deus te mostra a necessidade de um irmão, Ele está te dando uma grande oportunidade e te fazendo passar por um grande teste, para saber o seu nível de amor e a disposição do seu coração em servir. A função de um discipulador é a função de um sacerdote que instrui, que intercede. É a função de um profeta que exorta, que chama ao compromisso, que conduz de forma relacional, direcional e proposital. Nós temos uma visão aqui na nossa igreja: ser uma igreja inspiradora, comprometida com a transformação da sociedade para a expansão do reino de Deus. Mas isso só é possível, irmãos, através do discipulado. Não é através de uma boa pregação, não é através de uma boa equipe de música. Não, isso só é possível através de uns cuidando de outros. Nós estamos numa era, então, de discipulado. Um tempo de resgate, um tempo de oportunidade de avançarmos, mas não para sermos números, mas para sermos uma grande família. Para sermos uma grande família. Sabe, querido, sobre mim sempre pesou a minha caminhada como cristão, como líder, como pastor. Sempre pesou sobre mim uma expectativa de me tornar um grande líder. E eu durante muito tempo tropecei, porque eu tive oportunidades. Até o meu chamado pastoral foi uma oportunidade. Não foi o homem que me chamou, foi Deus. Eu ouvi isso da parte de Deus, mas foi um homem que me deu oportunidade. E alguém que eu honro, que eu amo e que sou muito grato a ele. Bispo Eliel de Carvalho. Antes dele, outros pais antecederam. Meu pai espiritual, José Cabral, o homem que me carregava na garupa da sua bicicleta e me levava por diversos lugares, me ensinando corinho e versículos, me levando a decorar versículos bíblicos, para que chegasse no culto, eu tivesse a oportunidade de cantar e recitar o versículo bíblico. Muitas vezes ele era tão paciente comigo que eu chegava no culto, eu deitava e dormia. Então ele ia lá e me chamava, me tirava do sono e me ensinava. Ele dizia: olha, agora está na hora, acorda, Eugênio. Ele me chamava de Iogênio. Acorde, Iogênio, está na hora de você cantar. Antes dele, outros passaram na minha vida.
Porém, o bispo Eliel me deu a oportunidade de exercer o ministério. E se vocês souberem como foi, quando ele chegou na igreja, ele anunciou a saída do pastor daquela igreja e disse: mas Deus já tem nos provido de um pastor para esta comunidade. E sinceramente, irmão, diante de Deus, mas nem de longe passou na minha cabeça que pudesse ser eu. E ele fez assim, como que é o seu nome mesmo, meu filho? Eu disse, não tinha mais ninguém atrás de mim, eu fiz assim, falei, não tem ninguém, sou Eugênio. Ele disse, isso, o Eugênio. Então aprendi, tropeçando. E eu fico pensando, meu Deus, por que o discipulado não chegou na minha vida há 30 anos? Eu seria muito diferente. Eu teria tropeçado menos. Eu teria avançado mais. Mas eu dou graças a Deus que tem chegado. Eu tenho um discipulador que tem me ajudado muito. Eu creio que daqui para frente eu vou conseguir errar menos e acertar mais. É alguém com quem eu abro o coração, com quem eu compartilho a minha vida. E eu fico olhando para a igreja que está sob meus cuidados e cuidado de outros pais espirituais nesta casa. Creio que também o pastor Roberto, que chegou nessa cidade junto com a sua esposa, chegou com essa visão de discipulado. Ontem o pastor da Metodista falando sobre, que veio para cá com essa visão de discipulado. O pastor da Presbiteriana, aqui do lado. Irmãos, que oportunidade para se crescer, para gerar frutos, para correr, para avançar, não deixar a coisa passar, não deixar amadurecer tanto a tal ponto de cair podre do pé, não é? Mas aproveitar esse tempo de maturidade, de paternidade, de cobertura. Então chegou esse tempo. E nós temos um modelo, nós temos Jesus. No texto que acabamos de ler, Jesus nos mostra como é que ele se tornou pai dos seus discípulos. Embora ele seja o irmão mais velho, porque ele é o primogênito, ele chama os seus discípulos de filhos. Logo após a ressurreição, ele vai ter um encontro com eles na beira-mar. E ele grita para ele, filhos. Ele poderia ter dito servos, apóstolos, irmãos. Ele disse, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E aí a gente vê aqui que um discipulador, ele é um pai para os seus discípulos. Fazendo o quê? Promovendo a renovação das suas energias, dando-lhes o que comer. Porque ele pergunta, primeira coisa que ele se interessou, não foi, escuta, vocês já estão evangelizando? Vocês fizeram devocional hoje? Não, ele diz, vocês estão alimentados? Ou seja, vocês têm alguma coisa para comer? É a preocupação de um pai, interessando-se e cooperando para com o sucesso deles. Eles estavam vindo fracassados de uma pescaria, mas agora Jesus se interessa pelo sucesso deles, e não quer que eles terminem no fracasso, e ele os orienta, os socorre nos seus fracassos. Esse é o papel de um discipulador, cuidando para que o fervor ministerial deles não se apagasse. Eles estavam vivendo um momento difícil. A companhia de Jesus lhe havia sido retirada. Agora eles estavam com medo porque eles estavam ameaçados pelas autoridades do seu tempo. E Jesus então os protege, cuida para que o fervor ministerial deles não se apague. Por isso ele acende uma fogueira, não só para o lado de fora, mas ele reacende o fogo no interior dos seus discípulos, os chamando outra vez à missão de apacentar ovelhas. A gente vê Jesus aqui com a função de pai, nos mostrando o que é um
ser um discipulador, orientando, valorizando a conquista deles, mesmo que a conquista deles era mais sua do que deles, porque eles pescaram e fracassaram. Depois eles orientam e mandam-os jogar a rede pelo lado direito. E quando eles jogam, estava tudo preparado para que o sucesso acontecesse na vida deles. Aquela pescaria era muito mais o sucesso dela, muito mais de Jesus do que dele mesmo, do que deles. Mas Jesus coloca esse crédito a favor dos seus discípulos. E ele diz: tragam dos peixes que vocês pegaram. Ele aproveita o que eles conquistaram para dar crédito para eles. Vê se não é isso que acontece com o pai. Um pai faz tudo e o filho tem sucesso. E o sucesso é muito mais do pai, às vezes, do que do filho. Mas o pai aplaude o filho pelo êxito conquistado. De igual modo, o discipulador. Eu amo quando vejo os meus discípulos falando, ministrando, e eles falam daquilo que aprenderam de mim. E é lógico que eu aprendo muito com eles, porque eles não aprendem só de mim. Mas eu estou dizendo dessa característica. Há poucos dias fizemos um retiro, e o Edmilson, que é o meu discípulo, não sabia. E nenhum de nós, estávamos no mesmo barco. Por ser algo diferente, no momento assim de transição da igreja, de uma situação, nós não sabíamos o que ministrar. Então ficamos juntos dentro de um quarto. E o que eu fazia era, a gente orava, e eu entrava no computador e dizia: olha, eu tenho essa mensagem aqui, eu tenho essa outra mensagem aqui. E ia fornecendo para eles. E quando eles foram pregar, eles ministravam com ousadia. E eu chorava de alegria ao vê-los ministrando, como se o conteúdo fosse deles. Mas eu estava aplaudindo, era o Espírito de Deus, usando aquela partículazinha que eu entreguei nas mãos deles, e eles multiplicando, como os discípulos que multiplicavam os pães. Sabe, o pão podia ter sido multiplicado por Jesus antes